Olá! Pensou que não fosse ter pauta geek hoje, hein? Mas a gente tá no ar mais uma vez para vocês. Então, sobe a vinheta, tchau! Quando você pensava que ia ficar livre da gente, a gente aparece de novo. E hoje com um convidado muito especial. Um cara muito bacana, cara que ajuda todo mundo, ponta firme, talentoso. Kevin, aluno de comunicação social. Seja bem-vindo, Kevin. Muito obrigado, Miguel. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando desse programa. E vamos com tudo. Com tudo. Sobre o que falaremos hoje? Fotografia, cena e direção. O que a gente pode Sim, começar? sim. Bom, eu acho que por onde a gente pode começar? Eu acho que falando do audiovisual, né, como um todo, assim, poxa, são tantas coisas Põe o que às vezes primeiro eu fico vídeo, até então. perdido. Vai, pode rolar o primeiro Põe, vídeo. põe o primeiro vídeo aí, um É clássico tanta do coisa que eu me cinema. perco. Nos Tá Certo. sem conhecemos há áudio, muitos então. anos, mas é a primeira Aí, vez que vem a mim se aconselhar ou pedir ajuda. tá baixo. Não me lembro a última vez em que me Esse convidou filme é para tomar muito um café clássico. na sua O Essa, casa. áudio tá essa baixinho, é, vou é, ficar quietinho. essa é uma Embora cena minha do mulher Poderoso seja madrinha Chefão, da sua do única Poderoso filha. Chefão. Mas vamos Pra ser quem não francos. conhece e não Jamais quis assistiu, eu minha acho que amizade. é um dever assistir, né? Porque não é só um filme, é uma trilogia. Lembro de ficar em débito E é uma com ele. trilogia sensacional que mudou a história do cinema. É uma direção de arte que, mesmo em 2020, né, em pleno 2020, a Você gente achou o não paraíso? encontra, né? Uma direção de fotografia que você não encontra, né? Ela é riquíssimo em cores, em iluminação, em enquadramento. O roteiro, então, nem se fala, né? É algo que é único mesmo, né? Como um quadro de Da Vinci, não se encontra mais. Vem a mim e diz: Don Sensacional. Pior que Corleone, é verdade, esse filme aí, o primeiro filme, sem dúvida nenhuma, espetacular, mas muitos dizem que o segundo filme foi bem melhor que o primeiro, né? Sim, e há controvérsias. Existem pessoas também que dizem que o segundo filme foi o pior de todos, né? E aí, assim, É, isso acho que é mais para um público que gosta de ação e etc. Porque o 2 ele traz um diálogo, né? Ele traz um roteiro mais profundo. Então, ele não é tão rico em ação. Mas, assim, todos os momentos são fundamentais no filme e eu também considero o segundo o melhor da trilogia. o Marlon Brando era o galanzão da época lá. Eu lembro que nesse filme o papel da maquiagem foi muito importante para envelhecê-lo, né? A Sim, direção sim. de arte também, muito Sim, sim. legal que fizeram, os Porque na época detalhes. não tinha, né? Não tinha muito essa questão de próprio figurino mesmo, né? Esses efeitos visuais, né? Feito na pessoa, sem ser edição. Você não encontrava tanto. E a perfeição, né? A forma que eles criaram, né? Eles moldaram o rosto do Marlon Brando. Então você olha, né? Você vê É. que é ele, mas de uma maneira, assim, completamente diferente, né? Ficou um Encher a boca de personagem algodão, icônico mesmo. ficar com... É bem isso mesmo. eu, ia, eu ia caracterizar aqui no final para encerramento de Marlon Brando, mas ele tinha que pôr charuto. Aí melhor não. Charutão, mas não dá. Não, esse personagem é sensacional. Ele marca a história do cinema mesmo. Muito bom. E o segundo filme, o segundo vídeo aí, então? E aí, Bené? Qual é, meu compadre? Aí, tu já achou pra maneiro? Não, tem mais ali embaixo. Se essa. Tá legal, mano? Sobrou um dinheiro. É sensacional. É um filme que marcou minha vida também. Eu não fui fã, assim, de filme nacional, mas a partir do momento que eu assisti Cidade de Deus, o meu pensamento sobre o filme nacional, sobre a produção audiovisual no Brasil mudou completamente. Eu sempre fui muito
crítico, sabe, com o cinema nacional. Não só com o cinema, mas com toda a produção em geral, né, videoclipe e etc. Porque a gente sempre almeja, né, coisas que são produzidas, assim, no exterior, né, na gringa, nos Estados Unidos, Europa, etc. E quando eu vi esse filme, né, vendo o cuidado que eles tiveram com a paleta de cores, com o enquadramento, com o roteiro, que eu esqueci até o termo agora que existe no roteiro, Miguel, se você puder me relembrar, né, que logo no... Roteiro cíclico, né? Roteiro cíclico. Que é tão incrível porque em nenhum momento do filme você nota, né, que aquele início ele vai ser fundamental para o fim do filme. E aí você tem aquele choque de, meu Deus, como eu não percebi que isso fazia parte do final, né? E um outro... Pode falar. Esse filme, o Kevin, ele é muito importante para o cinema nacional. Na verdade, assim, eu gosto muito do cinema nacional. Tirando as comédias românticas que são chatíssimas, o cinema nacional é muito legal. Assim como os romances norte-americanos. Nós temos, cada um tem a sua chatice, né? Tem gente que fala, um amor para recordar. Filme chato. Mas agora, o cinema brasileiro é muito bom. O cinema brasileiro da década de 60, da década de 70. Aí na década de 80 vieram as pornos chanchadas, aquela coisa já era mais popularzona, mas o talento dos diretores brasileiros. E aí quando o Fernando Meirelles chegou com a questão da favelização, que é uma análise de um contexto social importante do Brasil, ele mostrou pra gente um lado que as pessoas, até hoje, lógico, marginalizavam, mas que a partir daquele momento, como o filme alcançou proporções gigantescas, as pessoas começaram a conhecer. Esse filme é um marco do cinema mundial, não é nem do cinema nacional, não, mundial. Fernando Meirelles, para mim, é um diretor que marcou um estilo. Ele tem um estilo próprio. Realmente. E assim, né, como você já disse, eu acho que a parte mais fundamental desse filme é a discussão sobre a inclusão social, né? Como o jovem periférico quer se incluir na sociedade, né? Tá perto de pessoas com maior poder aquisitivo, ser igual a elas, né? Que é uma realidade que a gente vive até hoje, né? Uma realidade que não sumiu do nosso cotidiano. E eu separei essa cena, né, em específico, porque ela mostra, né, um dos personagens, que é o Bené, se eu não me engano é Bené mesmo o nome dele, e ele tem esse contato, né, na gíria, como eles chamam de playboy, e ele tem o contato com esse playboy e ele vê que a vida que eles levam é uma vida, assim, sensacional, uma vida incrível, e ele quer vivenciar aquilo. E aí ele faz tudo que precisa ser feito, né? Descolore o cabelo, começa a se envolver com o pessoal, assim, de mais alto nível na sociedade, compra roupa, né, de pessoas que têm um maior poder aquisitivo também, até tentar se incluir. Só que ele vê que a partir do momento que ele acaba fazendo parte desse grupo, ele se desloca do grupo que antigamente ele fazia parte, né, que era o meio da criminalidade ali. Tem a cena clássica que fala, se a gente fosse colocar em tradução, né? Dadinho de jeito nenhum. O meu nome é Zé Pequeno, ora pois. É que não podemos falar palavrão. Isso aí ficou marcado no cinema mundial. Mundial. Eu acho que travou o Kevin. A gente vai continuar aqui com o próximo vídeo, hein, Tião? Manda pra nós. Can I tell you a secret? It's been 3 days since I slept. I'm up to about 200 milligrams now. But that's not the secret. Deu probleminha de conexão aqui, He's gente. Gone. You heard me? He's gone. I'm way more aware now. I'm way more focused. Essa é a série preferida, cara. Não, essa é a minha série preferida. Eu tenho muita inspiração nessa série em muitas das coisas que eu produzo, assim. Ela mudou a minha mentalidade, porque o diretor, ele decidiu, né, literalmente sair fora da casinha, né? Por mais que o universo do audiovisual tenha esse modo despadronizado de fazer as coisas, por mais que ele tenha, né, esse jeito de não seguir os padrões, né, lógico, existem técnicas, coisas que precisam ser aplicadas, né, que precisam ser levadas a sério, mas tudo é muito abrangente, então você pode escolher muito bem para onde você quer seguir, o que você quer fazer.
Porém, né, dentro dessas técnicas, dessas limitações que a gente precisa ter, né, como, por exemplo, na própria série mostra, né, são as questões de enquadramento, né? Então, o diretor em si, ele buscou fugir completamente dessas questões de enquadramento, né? Sendo ela a regra dos terços, né? E os pontos de ouro. E na regra de terços, né, ele buscou fazer sempre o oposto do que a gente vivenciava, né? Além disso, né, já voltando nesse assunto, no vídeo mostra muito essa questão, né, de como o diretor, né, tentou introduzir na mente de quem estava assistindo essa sensação de alucinação, essa sensação de estar dopado, porque, assim, o Ellison, né, ele é um personagem muito inteligente, mas ele sofre de problemas emocionais. Então, eles pensaram como que a gente pode fazer para introduzir na mente das pessoas, né, por meio da direção de fotografia, para que ela sinta, né, essa sensação de estar louco, né, de não estar de estar numa insanidade mesmo, né? E eu acho que isso foi muito bem feito, é difícil de se fazer, é muito difícil você aplicar a loucura, assim, sabe, numa técnica de fotografia, e para mim foi muito bem aplicado. E aí a gente tem algumas imagens agora também, né, que é sobre a série, que aí vai explicar um pouco sobre os enquadramentos e por que o diretor fugiu, né, dos padrões. É bacana mesmo. Essa questão de enquadramento, cara, visão do diretor sobre as coisas, é muito legal. Essa série aí, ô Kevin, dá uma resumida, faz uma resumida do que ela trata para nós. Sim. Ela especificamente é voltada a uma crítica contra o sistema e traz um pouco sobre as conspirações também. Ele é um jovem extremamente inteligente, né? Ele se chama Elliot e ele é um hacker, né? Ele é um hacker, ele trabalha para uma empresa cyber... me perdi o nome, mas são empresas que protegem outras empresas de ataque hacker, e à noite ele é um vigilante, né? Então ele acaba desmascarando pedófilos e pessoas que cometem outras atrocidades, né? De forma... assim, a trabalhar com um senso de justiça, né? Só que conforme ele vai se aprofundando mais a essa situação, ele começa a perceber que ele tem sérios problemas psicológicos. E o problema maior psicológico que ele tem é sempre estar vendo o pai dele, né? Ele leva muito tempo para entender que é o pai dele que ele está vendo, mas assim, quando ele nota, né, que o pai dele está com ele vê que tem um plano maior por trás daquilo que ele estava fazendo. E aí ele se pega ao meio de diversas conspirações voltado a grandes conglomerados, né, que tem a intenção de dominar o mundo. E a função dele e de outras pessoas que estão inseridas na série é tentar salvar a humanidade, né, do poder, né, do capitalismo, da manipulação e etc. É sensacional. Bacana. Vou assistir essa série, confesso que eu não assisti não. Assista, eu vejo que passa aqui na Globo, né? Surreal. É Globo não, que passa. Alguma TV aberta conseguiu comprar ela, só não lembro qual agora. Só não vou lembrar. Não, na Netflix não, ela não tem na Netflix. Na Amazon você encontra. Sei que acho que passa. Na Amazon é certeza que você encontra. Tem todos os episódios lá. E assista, eu recomendo a todos que assistam também, porque é uma série que eu tenho certeza que vai mudar a concepção de muita gente. Sensacional, boa dica. Vamos ver o que temos agora. Sim. Põe pra nós, Tião. Uma imagem. Como eu havia falado um pouco antes, as imagens aí elas vão explicar um pouco a composição, né, do enquadramento. E aí essas composições elas sempre são em formatos geométricos, né? Aí todas elas vão estar em forma retangular, enquadrada, etc. E ela sempre tenta trazer os lados opostos, né? Então, por um lado você vê muito contraste, no outro você vê muita sombra. Passou um motoboy aqui, mas tá tranquilo. Passou um monomotor aí, né? Não, parece que passa aqui dentro, né? Entrou. E aí tem muita representatividade, né? Então você vê, né, que esse take deve ter levado, sei lá, uns 10 frames. E aí você vê, tipo, uns 10 frames de
de pura informação, né? Que às vezes a gente não consegue nem captar, então é preciso ter esse cilindro para poder explicar. Então ele mostra esses dois lados do Elliot, né? Ele mostra o lado sombrio do Elliot, né? Que traz muito das suas paranoias, e o lado de lucidez, né? Então é o momento onde ele está refletindo entre a sua lucidez e a sua paranoia. É sensacional. Sensacional. Vamos para mais uma, Tião? Só um pouquinho. Esse estilo aí de... a gente trabalha até com paleta de cores, foi muito usado também, você vê, um lado mais escuro que o outro, vai ficando mais iluminado. O diretor do filme Coringa desse ano usou muito isso. Ele trabalhou com a paleta de cores até espetacular. Quem gosta de analisar isso, dá uma olhadinha nessa questão da paleta de cores no filme do Coringa. Eu fiquei muito dividido em qual filme eu iria trazer, e aí eu pensei muito em trazer aquela cena que ele tá dançando. Aquele Joaquin Phoenix, ele é um ator sensacional, me arrepia só de falar, eu fiquei emocionado a primeira vez que eu vi a cena. É fora do normal. Vai ficando do mais escuro pro mais colorido, da esquerda pra direita, de quem vê. Sim. Muito bom. Foi o próximo, uma explicação na ciência de cores também, né? Tem. Psicologia das cores. Como isso afeta o nosso psicológico, né? Olha aí, Kevin, e esse daí? O que você tem para falar? Então, esse fala mais, né, relacionado à regra dos terços. Então, é possível observar, né, o que a regra dos terços diz que você tem que fazer, né, teoricamente. Sempre quando o personagem está ao lado direito, deve-se olhar ao lado esquerdo, né? Para que o nosso cérebro consiga compreender melhor as coisas. Se o personagem está do lado direito e ele também olha para o lado direito, isso causa uma certa confusão na nossa mente, causa um certo desconforto. Então, como a gente já havia falado um pouquinho atrás, a intenção do diretor era fazer exatamente isso, né? Quando perguntaram para ele assim... Mas por que você não faz comparado a série de tal, a filme de tal? O diretor ele veio, né, com a seguinte fala dizendo que não, porque quando ele finalizasse essa série, ele queria, né, que as pessoas falassem assim: eu quero uma série baseada no Mr. Robot. Então por isso ele tentou seguir esses padrões e deu super certo, né? Tanto que para quem assistiu, né, novamente recomendo que assista, você consegue sentir esse certo desconforto justamente por essa questão de quebrar as regras dos terços, né? E contra a finalidade que é a regra dos terços. Maravilha, sensacional. O que temos aí, Tião? Sim, isso aí também fala um pouco sobre a composição geométrica, né, e como ela é importante, né. Ao lado direito a gente consegue ver um pouco da parede, né, uma espécie de corrimão, não sei se chega a ser um corrimão, e ela tá bem desfocada, né, dando foco ao Elliot e ao outro personagem, né. A gente consegue ver uma boa iluminação, né, entre o corpo dos dois, então você consegue ver que a intenção do discurso, né, e de como eles estão ali, né, se enfrentando, né, tá focado exclusivamente naquele lugar por conta da iluminação. Então, ela dá essa sensação de um pouco mais baixo, né, dando bastante teto, para você sentir que você não deveria estar naquele lugar, mas você tá ali espiando, sabe? Então, é uma outra sacada, assim, de indução, né, psicológica, assim, muito boa que o diretor teve, e também da direção de fotografia, né? Sensacional. Como é que pode essas sacadas de diretores, né, cara? Trabalhar com geometria na parte de... É surreal. De finalização. Surreal. Muito legal. E aí, Tião, o que tem aí? Vamos lá. Isso aí é um videoclipe recente, né, do Black Alien. É um cantor do Rio de Janeiro, um rapper. E, poxa, sem palavras pra esse clipe. Primeira vez que eu vi, eu não consegui acreditar que era nacional, porque foi de um nível, assim, fora do normal. Pra quem não se lembra desse ícone que tá aí como artista aí atuando, é o Ramiro, né, que foi o Matias do Tropa de Elite. E,
poxa, a coloração desse clipe pra mim, eu acho que fica assim em primeiro lugar, sabe? A paleta de cores desse clipe é sensacional. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, sabe? E, bom, não tem muito o que dizer assim, mas se tem algo que eu posso dizer que mais me chamou a atenção nesse videoclipe foi que ele foi, né, dirigido por uma mulher e a direção de fotografia também foi de uma mulher. E é muito difícil, né, embora muitas pessoas acreditam que não, você encontrar, né, mulheres no meio do audiovisual exercendo funções tão importantes. Assim, né, a gente vive num mundo machista, isso é inevitável, não tem como dizer que não, a gente tem privilégios sim. E quando você vê, né, uma mulher exercendo uma função tão importante dessa e nos superando, porque diversos clipes nacionais não têm esse mesmo nível profissional, né, que elas tiveram, você começa a perceber que cai por terra, né? Toda essa ideia machista, né? Toda essa ideia quadrada de que a mulher não tem capacidade, muito pelo contrário, né? Eu acho que a inteligência da mulher muitas das vezes supera a do homem, acredito eu, né? Principalmente em relação a detalhes, em relação à criatividade. Eu mesmo, né? Como faço produção audiovisual também, sempre costumo levar a minha namorada comigo e ela sempre enxerga coisas que eu não consegui enxergar. Ela consegue ter uma visão assim, além do alcance mesmo. Então, muito trabalho que eu já desenvolvi foi graças a ela. Se não fosse por ela, talvez não teria saído como deveria sair. Na verdade, o Kevin, a gente tem que lutar sempre pelas oportunidades para as mulheres, no caso, né? Que essa é a discussão agora. Tem as mesmas capacidades, só não tem as mesmas oportunidades, né? Então, é muito bacana que se mostre trabalhos feitos por mulheres, porque isso também tem a questão da representatividade feminina, né? A gente viu, por exemplo, Mulher Maravilha, que foi dirigido por uma mulher, um sucesso do cinema. Então, continue assim. A gente precisa dar oportunidades. A discussão é bem pertinente, porque a gente precisa ter esse conhecimento e ter essa capacidade de discernir, entendendo que as mulheres precisam de mais oportunidades, assim como outras pessoas, né, os negros, Dia da Consciência Negra hoje. Infelizmente, não comemoramos o Dia da Consciência Negra como deveríamos, por conta dessa tragédia que aconteceu naquele supermercado, mas fica aqui também nossa solidariedade à família e que as pessoas comecem a pensar de uma forma diferenciada. Se a gente tem líderes que dizem que não há racismo, por exemplo, no Brasil, a gente precisa lutar com as próprias mãos para poder vencer essa batalha que parece que só é vivida pelos negros, pelas mulheres, pelas pessoas que sofrem algum tipo de preconceito. Tem mais, Tião? Ô, Kevin, então vamos colocar esse vídeo então aí, porque é para comentar. Tem um grito aí no fundo aí, mas vamos lá, põe o vídeo, então. É alguém gritando aí. Pessoal da rua aqui. Poxa, esse vídeo aí, eu assisti ele há muito tempo atrás, tinha me esquecido dele, né? Tinha me perdido total desse videoclipe. E depois, né, quando um mestre me mostrou, chamado William, né, eu pude relembrar desse videoclipe e poxa, ele traz uma técnica única, né, que foi muito desvalorizada por muito tempo e hoje em dia, né, se agrega muito valor a ela, né. Os grandes diretores, as grandes produções, né, elas sempre priorizaram o primeiro rolo, né, sempre o rolo A, e o Leonardo D'Alessandri, né, ele buscou muito trazer o oposto disso, então ele valorizou muito a técnica B-roll, né, que é essas aplicações, né, de diversas transições, um clipe em cima do outro, que sai de um e entra em outro, né, juntamente com a sonora, que vai, né,
introduzindo a cada vez mais no clipe. Então, poxa, esse cara é sensacional. Eu acho que ele tá, assim, na questão de inspiração, né, na pós-produção, ele é o top 1 para mim, assim. Graças ao William eu pude ver o trabalho dele de novo e nossa, eu tenho ele como inspiração, assim, para a vida mesmo, sabe? Tudo que eu produzo, assim, na maioria das vezes, né, relacionado a vídeo, é inspirado no Leonardo D'Alessandri. E a técnica B-roll, ela tem se inserido muito no mercado, né? Hoje em dia você vê diversos vídeos institucionais, né, voltado a automóveis, a produtos alimentícios, a moda e etc, né, até videoclipes mesmo, até filme, né, você consegue hoje em dia ver com bastante técnica B-roll, né, porque eles têm essa intenção de utilizar de diversas máscaras, né, é um trabalho de pós-produção, assim, complicadíssimo, que merece o total respeito, porque não é fácil. E você pode perceber que essa técnica B-roll, ela vai te introduzindo de uma maneira, né, que eu costumo dizer que é como se fosse um truque de mágica, né? Ela vai te colocando cada vez mais atento, cada vez mais curioso no que vai acontecer, no que vai vir, e aí quando você menos se depara com o que está acontecendo, acabou o clipe. Aí você fica, nossa, mas já acabou? O que aconteceu? São tantas coisas que acontecem que você fica perdido. Então, para mim, assim, número 1 em pós-produção, em técnica de filmagem, vem o B-roll, e eu tenho utilizado muito nas minhas produções. Para quem não sabe, o William é o professor de mídias, como é que é mesmo? Produção em mídias digitais, a eletiva do Unifaté. É ele que passou esse vídeo pro pessoal analisar também, explica a edição. Ele me falou uma vez que são mais de 3.000 trilhas usadas nesse vídeo aí. O cara, é mais difícil colocar a trilha do que fazer edição de vídeo. Muito legal, muito legal. Sim. Bom exemplo para vocês. Trabalhar com trilha é complicadíssimo. Muito legal. Ô Kevin, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Muito feliz de te ver, mesmo que remotamente. Muito obrigado, meu cara. Eu que agradeço pela oportunidade, foi sensacional poder falar um pouco, mesmo com esse jeito travado meu. Quem me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade imensa em me expressar assim, né, ao vivo, poder estar falando um pouco sobre o que eu faço, assim, para mim é muito gratificante. Eu pretendo me esforçar melhor, né? Para quem está assistindo sabe que eu tive alguns leves bloqueios no começo para poder falar, fiquei no audiovisual e travei. Mas aos poucos a gente vai aprendendo aí e melhorando. Mas fico muito grato pela oportunidade de coração mesmo. É isso que aparece. Pauta Geek é a porta de entrada para vocês também, para vocês falarem com esse grande público que nos assiste. Kevin, muito obrigado, viu, cara? O programa hoje foi enriquecedor, bastante técnico e de uma maneira didática para as pessoas entenderem. Um abração para você, eu vou me despedir do pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Pessoal, esse foi o Pauta Geek de hoje com o nosso querido Kevin, que tratou de temas bastante interessantes para quem gosta também da parte técnica dos audiovisuais, para quem gosta de edição, para quem gosta de trilha, para quem gosta de tudo isso aí que a gente viu no programa hoje. E a gente está chegando, tem mais alguns programas para o final dessa temporada e agora já agradeço de antemão esse semestre difícil que nós passamos e vocês todos aqui com a gente. Então, semana que vem tem mais. E tenham todos um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau! Do you hear me? This is the voice of an imperial past. The sound of horses and the strong walk of men. This is your cultural thrill. The smell of a powerful land.